Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do goleiro Hugo Souza e do meio-campista Maicon. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Maicon. Hugo, primeiramente para você, você chegou no Corinthians na temporada passada, já pôde praticamente ali viver o clima, mas não pôde jogar diante do Flamengo em certos momentos, mas pôde ajudar em alguns momentos o time do lado de fora. Não é para você poder chegar a mais uma semifinal de Copa do Brasil com a equipe do Corinthians. E Maicon, para você também na mesma linha, você é um dos poucos remanescentes, você e o Yuri são os únicos remanescentes daquele elenco de 2022. Chegaram na final e passaram por todo o processo de 2022, 2023, 2024, onde o Corinthians bateu na trave na Copa do Brasil. O que essa sua experiência anterior pode ajudar o time para passar da semifinal e chegar a mais uma decisão? Boa tarde. Cara, o que eu tento passar diariamente para esses jogadores, principalmente nessas últimas semanas, é que a maior dor que eu tenho aqui dentro do Corinthians foi perder essa final da Copa do Brasil do Flamengo. Um sentimento que eu demorei alguns meses para superar. Por tudo que aconteceu naquele jogo, por tudo que foi aquela partida, eu acho que eu até cheguei a comentar com a comissão que foi um jogo que, curiosamente, o Dorival estava do outro lado e em algum momento do segundo tempo, principalmente, a nossa equipe estava dominante no jogo, estava muito próximo de ser campeão. Acho que começa os pênaltis também sendo assim. O Cássio pega o primeiro pênalti, a gente coloca praticamente uma mão na taça e a gente acaba perdendo aquela final. Consequentemente, em 2023 a gente começa a eliminatória vencendo o São Paulo e depois é derrotado no Morumbi. E em 2024 a gente perde a classificação na Arena com um jogador a mais. Eu acho que são tudo aprendizados, acho que a gente passou por vários momentos, acho que por vários cenários, e acho que é o meu dever passar para os jogadores tudo que eu vivenciei aqui dentro dessa competição. Acho que é uma competição que premia o clube, a equipe, mais cirúrgico. Acho que os jogos de Copa do Brasil são jogos muito mentais e o mental tem que ser muito forte nesses jogos, e é o que eu tento passar para os jogadores, porque não só o brasileiro são jogos assim, mas principalmente jogos eliminatórios. Então, acho que a equipe está muito pronta para fazer um grande jogo de Copa do Brasil, uma grande semifinal, uma grande eliminatória. E, se Deus quiser, a gente está pronto para conquistar esse time. Bom dia a todos. Acho que, no ano passado, todo o contexto que aconteceu, tudo que levou a semifinal contra o Flamengo, o segundo jogo, como o Marco falou, um jogo com um cara a mais, a gente teve todas as condições de poder chegar à final e disputar esse título, e ficou uma sensação muito ruim, né? Uma sensação de que dava, de que estava na nossa mão e a gente deixou de escapar, né? E aconteceu a mesma coisa também na Sul-Americana, e a gente sentiu bastante baque, porque era a oportunidade da gente desfrutar de um momento que o clube não viveu há um tempo, e a gente tem esse desejo de cada vez mais, acho que o Paulista ajudou a gente a fazer isso, mas acho que a gente precisa e quer muito um título que vai colocar a gente de uma vez por todas na história do clube. E, bom, a gente acredita muito que faz tudo isso que a gente passou até aqui, né? Eu não estava aqui nos anos anteriores, mas no ano passado estava. Tudo isso que fez a gente chegar até aqui traz uma caixa muito grande para a gente, né? Os jogos de Copa são talvez nossas melhores atuações tenham sido nos jogos de Copa. E é isso que a gente vai valorizar. Eu acho que essa casca tem trazido isso pra gente e a gente entra em campo para jogar muito certo com o que a gente quer e vai ser diferente agora. Edson Rufino, 105 FM, me pergunta aos dois, o Souza e o Maicon, o que pode ser dito ao torcedor que o futebol que o Corinthians vai apresentar dentro do Cruzeiro nesta quarta-feira pela Copa do Brasil será diferente daquele que foi apresentado pelo Campeonato Brasileiro? Bom, eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que encerrou e que nós fomos muito abaixo e temos a ciência disso. Acho que a equipe do Corinthians merece estar em colocações melhores e acho que foi esse o nosso discurso, mas não foi a nossa prática. E a Copa, eu acho que está sendo bem diferente. Acho que a gente foi campeão paulista, mas é um título que já ficou no passado. A gente não leva em consideração mais a partir de agora. A gente quer a Copa do Brasil. Eu acho que tem que ser essa a nossa mentalidade. Não adianta muito eu aqui ficar falando o que nós vamos apresentar, a gente tem que demonstrar, porque a gente passou
muito tempo falando, e nem sempre a gente correspondeu. Eu acho que o momento agora é a gente focar no que a gente controla, trabalhar muito e entrar naquele jogo com o espírito que o corintiano pede. O que a gente sempre, principalmente nos jogos de Copa, a gente conseguiu demonstrar. Eu acho que é essa mentalidade que a nossa equipe vai levar para esse jogo. Acho que na verdade é isso, né? E é um contexto totalmente diferente. Se você pegar o jogo brasileiro e o jogo hoje, a gente foi jogar lá contra eles, na verdade, com muitos desfalques. E agora é uma situação totalmente diferente, o time totalmente mais. Todo mundo pronto para jogar, todo mundo apto para jogar, todo mundo bem fisicamente, então acredito que isso vai nos ajudar da melhor forma. Eu, particularmente, também estava fora e com certeza o contexto é totalmente diferente, até porque, como a gente acabou de falar, a Copa para a gente tem sido de uma forma bem diferente do que foi o campeonato. A gente tem conseguido se portar de uma forma que a gente consegue jogar e ser melhor que os nossos adversários. A gente consegue botar nosso ritmo de jogo, a gente consegue botar o que a gente treina todos os dias e os jogos de Copa a gente tem conseguido apresentar isso. A gente vai trabalhar da melhor forma possível, como sempre foi, para que a gente possa fazer 2 grandes jogos e buscar a classificação. Opa, boa tarde. O Hugo, Marco e o Medeiros da Itatiaia. Para o Hugo, foi comum ver nessa temporada, especialmente no brasileiro, jogos em que o Corinthians estava bem, dominando, controlando, e por erros pontuais, especialmente ali no sistema defensivo, o time acabou tomando gol, depois vira outra partida e o Corinthians acabou ali se complicando. Eu quero saber se no vestiário tem uma cobrança disso para ser jogos de erro zero, de concentração máxima, para o time não ter mais esses erros pontuais que acabam prejudicando o Corinthians. E para o Maicon, se me permite fugir um pouco da partida, a gente sabe que o Corinthians está negociando com o Shakhtar para você ficar mais um ano por empréstimo. Eu queria saber como que você está se sentindo, se você está otimista, se você tem recebido atualizações, se você espera seguir o Corinthians na próxima temporada. Bom, eu acho que não é o momento para isso. Eu tenho que estar totalmente focado na Copa do Brasil. Eu acho que já demonstrei meu desejo, o clube já demonstrou dele. E eu já pedi para tanto o clube quanto os meus representantes negociarem a parte, porque eu não tenho interesse de estar com a minha cabeça agora nisso. Acho que não foco totalmente a Copa do Brasil. É o que eu posso controlar, é o meu desejo, é o meu maior sonho que eu tenho aqui com a camisa desse clube, é ganhar esse título. Então, o meu pensamento está 100% na Copa do Brasil. Se acontecer, eu já falei que eu vou ficar feliz. Se não acontecer também, eu preciso terminar essa história com um título. E é isso que eu vou voltar para acontecer. Na verdade, eu acho que eu vou voltar na realidade aos pontos anteriores. Erradamente, talvez, da nossa parte, mas a nossa postura em jogos de Copa é totalmente diferente. E isso traz uma segurança muito grande, pelo menos para mim, de saber que nesses jogos a gente vai entrar com uma mentalidade que não pode ter erro zero. E que se acontecer, a gente está preparado também para passar por cima disso, até porque aqui está todo mundo junto. Se eu errar o Maicon não cobrir, se ele errar eu vou cobrir ele, a gente vai, sempre foi assim, vai ajudar. Mas a mentalidade é a melhor possível, porque a gente sabe que a gente tem todas as condições de disputar essa final e ganhar esse título. Aqui, Vitor Bruno, Jovem Pan, pergunto para vocês dois. Depois do jogo agora contra o Juventude, Carreiro falou na zona mista que há muito tempo o foco já era na Copa do Brasil, até tentando dar uma justificativa pelos últimos resultados ruins do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Queria que vocês dissessem se vocês concordam com essa visão, se o foco era realmente a Copa do Brasil já há algumas semanas e por isso o Corinthians não teve uma boa campanha nessa reta final de Brasileiro, e se vocês acham que foi positivo essa semifinal de Copa do Brasil acontecer agora, depois do Campeonato Brasileiro, ou se talvez fosse melhor que fosse naquela época, depois da classificação contra o Atlético Paranaense, que se mantivessem as datas daquele momento. Bom, eu acho que a gente tem que ter clareza em tudo que a gente passou durante o ano, né? Eu acho que a nossa equipe foi uma equipe que teve muito desfalque, um elenco já bem curto. Falando sobre o que eu acho melhor, até por controlar a nossa ansiedade, eu acho que seria melhor naquele momento, porque a gente já ia matar a Copa do Brasil durante o Campeonato Brasileiro, a gente já sabia o que ia acontecer. Mas também pensando em tudo que a gente passou, todos os desfalques que a gente teve em jogos importantes, talvez no momento de semifinal e final de Copa do Brasil que estava agendado, a gente não teria jogadores importantes.
a gente conseguiu rodar o nosso elenco, a gente conseguiu recuperar os jogadores, nós conseguimos colocar todos os jogadores à disposição do Dorival para essa semifinal. Eu não sei se o Garro vai ter disposição ou o Yuri, mas são dois jogadores que estão numa boa evolução. Eu acho que ficou melhor para nós. Eu acho que nós conseguimos recuperar. Eu acho que, como eu falei, a equipe do Corinthians precisa estar em parte de cima da tabela, precisa brigar por Libertadores, precisa brigar por títulos. Mas por tudo que a gente aconteceu durante o ano, não é uma desculpa, é uma realidade. A gente teve muitos desfalques importantes por muito tempo. Nós temos que ter clareza nisso. Eu acho que a gente não entregou o que a gente queria, mas a gente consegue terminar o ano, se Deus quiser, com um título importante de Copa do Brasil, que vai ser importante tanto para nós, jogadores, quanto para a torcida, quanto para o clube que merece. Eu acho que foi um ano bem difícil para todo mundo e a gente tem que entrar nesses últimos 2 jogos iniciais contra o Cruzeiro, que nos credenciam para uma final. E se Deus quiser, com uma final, credenciar com o título, acho que com uma clareza que nós estamos prontos para fazer um grande jogo. Não tem a possibilidade da gente cravar que nós vamos classificar, mas nós vamos entregar tudo para poder classificar, que é o nosso maior objetivo. Na verdade, a gente está nessa conforme a música. E a gente parar para olhar a nossa temporada e chega um certo momento onde a gente não precisou abrir mão, porque a gente entregou o nosso melhor em todos os momentos do Campeonato Brasileiro. Como o Mike falou, a gente não conseguiu em alguns momentos desenvolver da melhor forma que a gente queria. Mas aí você chega numa parte final, tá? Metade do ano pro final ali, onde você tem uma possibilidade de disputar uma semifinal de tamanha importância, onde você tem uma possibilidade de trazer esse título que é muito importante pra gente. E aí você precisa chegar com todo mundo bem até lá, a gente precisa fazer escolha. Na nossa vida a gente precisa fazer escolha. E a gente em nenhum momento largou o brasileiro, em nenhum momento a gente abriu o mão do brasileiro. Só que a gente entendeu a realidade. Entendeu o que a gente precisava fazer para que chegasse todo mundo bem agora nesse momento. E, bom, acredito que seja isso que esteja acontecendo agora, né? Todos os jogadores que eu particularmente tive um ano que para mim foi complicado em questão de ficar muito jogo fora. Eu odeio perder jogo, eu machuquei muito esse ano. Mas eu acredito que esse fato da gente ter conseguido dosar bem, né, e conseguir chegar bem com todo mundo para a semifinal é importante demais. E eu acho que isso foi a forma que a comissão achou de fazer os ajustes que precisava, de a gente chegar com todo mundo bem, e eu acredito que todo mundo vai estar para jogar. O Michael, boa tarde, Lucas Guerreiro do Levante. Vocês falaram bastante sobre desfalques, sobre lesões, até para tranquilizar o torcedor. Vocês sabem quem é. Yuri Alberto e Rodrigo Garro treinaram hoje tão bem, tão 100%, é algo que vocês não podem cravar, porque vocês não são médicos e tal, mas o quanto desses caras, junto com o Memphis, que já foi por 30 minutos no último jogo, né, contra o Juventude, quanto desses 3 caras podem mudar talvez um favoritismo do Cruzeiro? Vocês concordam que o Cruzeiro é favorito para esse jogo? E tendo os 3 em campo, o favoritismo pode mudar um pouco de lado? Sobre o Yuri e o Garro, eu não sei que parte deles estão da transição, eles estão treinando parcial e hoje treinou até que tem um número melhor do que ontem, né, que eles treinaram junto, eu treinei com eles. Não sei se vai estar à disposição dos 90 minutos, não sei se está à disposição de qual minutagem que eles estão à disposição, mas a gente torce para que eles estejam disponíveis para nos ajudar. Agora, a questão de favoritismo, eu acho que nós somos o Corinthians. Eu acho que nós sabemos que o campeonato brasileiro do Cruzeiro foi melhor que o nosso. Eles oscilaram menos, mas acho que eles teve a mesma porcentagem de vitórias na Copa do Brasil, também não tomaram gol, então acho que na Copa do Brasil nossa equipe se equivale a deles. Eu acho que a gente tem que ter os pés no chão, saber que vai ser um jogo muito difícil, 2 eliminatórias muito difíceis, isso está claro para nós. E eu acho que está claro para o nosso torcedor também, que nós vamos precisar do apoio deles para conseguir avançar. Eu acho que o jogo de Minas vai ser um jogo extremamente mental, acho que a nossa equipe não pode haver erros. Infelizmente é a Copa do Brasil. Qualquer mínimo detalhe a gente às vezes escapa a classificação. E eu acho que nossa equipe vai estar pronta para isso. Nós temos que estar prontos. Nós precisamos estar com um mental muito forte para saber que o jogo de lá vai ser um jogo extremamente importante para essa classificação. Acho que os 2 jogos têm o mesmo peso, os 2 jogos valem muito para nós, mas a gente sabe que aqui dentro a gente tem nossa rede. Nós temos nosso torcedor e isso é um ponto muito positivo, como eu já falei algumas vezes. Como eu falei, não coloco a equipe deles
eles como favorita. Eu acho que a gente chega no mesmo nível, apesar do campeonato brasileiro deles foi melhor que o nosso. Mas nós também ganhamos o Paulista, eles não ganharam o Mineiro. E a gente chega com essa casca. A gente tem essa consciência, sabemos que nós podemos vencer e avançar essa fase de semifinal. Boa tarde, Michael. Boa tarde, Hugo. Aqui, Beatriz. Desculpa, perdão. Não, ele falou tudo, já falei. Perdão. Beatriz Mainete, do meu timão. Eu tenho uma pergunta para cada um. Para o Michael, você é o remanescente das últimas campanhas do Corinthians na Copa do Brasil e agora é um dos capitães desse time. Quais lições das últimas chegadas do Corinthians em semifinal e em 2022 na final da Copa do Brasil podem ser tiradas para que esse ano o desfecho seja diferente? Em relação ao Hugo, você falou agora há pouco sobre o seu ano, que infelizmente acabou sendo diferente dos últimos, com mais lesões, e a gente viu um crescimento do Felipe Longo e do Cauê também. Você sempre falou muito sobre eles na base, queria que você fizesse uma avaliação sobre a entrada dos dois em campo. Obrigada. Cara, toda a oportunidade que eu tive de falar sobre tanto o Cauê, o Daniel e o Longo, eu sempre falei da melhor forma. E eu falo brincando, mas é uma coisa que as pessoas não acreditam. Eu sou o pior dos quatro. Eu sou o mais velho e jogo ali. Mas é que eles são muito bons. E eu sei que se eu der brecha, eles vão passar por cima. Mas eu fico feliz de ver eles podendo jogar, podendo desempenhar o que eles fazem todo dia no treino, podendo realizar o sonho deles de menino também, que eu tenho 26, eles têm 20. A diferença é pouca, mas eu já passei por isso de estrear, de querer jogar, e a gente que é goleiro é mais difícil. E eu fico muito feliz quando eu vejo o Longo jogar, quando eu vejo o Cauê jogar, por exemplo, quando eu jogar o ponto. E isso me traz uma alegria muito grande, porque eu sou um cara que eu gosto de ver os meus amigos bem, então eu fico muito feliz de vê-los jogar. Óbvio que eu não fico feliz porque fico para ver eles jogar porque eu estou fora, mas a gente está aqui um para o outro, né? Não é porque eu jogo que eles não, que eu vou deixar de torcer. E eu sempre falei sobre a qualidade deles, eles têm tudo para deslanchar e fazer uma grande carreira aqui pra frente. Bom, sobre a Copa do Brasil, como eu já falei na primeira pergunta, eu acho que em 2022 e 2023 a lição que eu tenho muito clara é que nós fizemos um jogo no primeiro tempo muito ruim contra o Flamengo na final e no segundo tempo muito bom. E começamos os pênaltis vencendo. Em 23 a gente faz um primeiro tempo muito ruim contra o São Paulo no Morumbi e um segundo tempo com algumas oportunidades e não conseguimos empatar o jogo. Nós temos que ter o equilíbrio, nós temos que ter a sabedoria que é um jogo de 90 minutos e que de repente 10, 20 minutos desligados nos desclassifica. Eu acho que é isso que eu passo para os jogadores quando eu tenho oportunidade. Não se decide a semifinal no primeiro minuto, mas ele é tão importante quanto o último. Então a gente tem que ter essa sabedoria e essa clareza. Acho que o jogo vai ser um jogo extremamente uma atmosfera muito propícia para eles no primeiro jogo, e nós temos que ter a sabedoria de jogar esse tipo de jogo. Eu acho que o jogo de Fortaleza, principalmente para os meninos que não tiveram tantas experiências, foi um jogo muito importante, porque era uma atmosfera que o time de Fortaleza precisava vencer. E eu acho que isso passou para eles o que provavelmente a nossa equipe vai vivenciar contra o Cruzeiro, guardadas as devidas proporções, mas o ambiente vai ser parecido. E eu acho que para os meninos, quanto para nós mais velhos, acho que foi uma preparação muito importante. Então esse jogo de Fortaleza foi um jogo muito proveitoso para nós. Acho que, apesar da vitória, soubemos jogar esse jogo. E eu acho que o jogo do Cruzeiro passa muito por isso. Nós tivemos 2 ou 3 vacilos contra o Fortaleza, perdemos de 2-1. Eu acho que esses pequenos detalhes a gente não pode cometer nesses jogos. E eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que entrar para esse sentido. Olá, boa tarde, Hugo, Michael, Natália Santana da Rede TV. O Corinthians teve o 13º lugar, terminou com o 13º lugar no Campeonato Brasileiro, foi a pior colocação entre os clubes paulistas, né? Saldo de gols negativos e menos vitórias também na competição, 15 contra 12, menos vitórias do que derrotas. Tendo em vista esses números como recorte, eu queria que vocês avaliassem o pessoal mesmo de vocês nessa temporada. Quando terminou o campeonato, vocês foram ver a tabela, conversaram até mesmo com o Dorival, uma sensação de que vocês poderiam mais. E também queria saber de vocês se uma competição como o brasileiro que tem pontos corridos, vocês falaram muito de desfalques, né, das dificuldades que o Corinthians passou. É mais fácil disputar então o mata-mata, porque
digamos que é um tiro curto como a Copa do Brasil, em uma temporada mais atípica como foi a do Corinthians? Obrigada. Bom, na verdade, eu acho que, sendo bem sincero, tudo que a gente tinha para falar sobre o brasileiro, a gente já falou. Não foi da forma que a gente quis, não foi da forma que a gente queria. A gente já sabe que a gente precisava e a gente tem que se cobrar para que a gente possa fazer uma outra temporada melhor do que foi essa, para que a gente possa brigar por Libertadores, brigar por título, porque a gente tem condições disso. E, bom, mas acho que já tudo foi falado e o foco agora é outro, né? Eu acho que ano que vem, quando passar tudo isso, a gente vai pensar no próximo brasileiro, que já começa em janeiro já. Mas na verdade a cabeça agora está totalmente focada na Copa do Brasil, para que a gente possa fazer 2 grandes jogos, para que a gente possa desempenhar nosso melhor futebol, todo mundo no mais alto nível, e a gente buscar nosso sonho aí, que é dar esse título para o clube, para a nossa torcida. Acho que é isso, acho que o Hugo falou. O brasileiro, até a rodada contra o Fortaleza, a gente tinha a possibilidade de brigar pelo 8º lugar, que talvez nos daria a chance de ir para a Libertadores. Não conseguimos. É um erro nosso. A gente precisava estar nessa colocação, precisava colocar o Corinthians já numa pré-Libertadores. Mas graças a Deus a gente tem uma Copa do Brasil que pode ser que nos leve na Libertadores direto. E nós temos que lutar por ela. Eu acho que tem que ser diferente. Como o Hugo falou, acho que já falamos que não fomos da forma que nós queríamos. Deixamos alguns jogos a desejar, muitos jogos a desejar. E nós precisamos mudar essa mentalidade para o ano que vem. Mas nós temos a Copa do Brasil, que eu acho que é o que o nosso maior foco agora. Nós falamos muito que nós estávamos pensando no brasileiro enquanto tínhamos que pensar no brasileiro, mas agora não. Agora pensar na Copa do Brasil. O brasileiro acabou, nós não temos jogos mais na Copa do Brasileiro, nós temos a Copa do Brasil e nós temos que focar totalmente nela. Eu acho que nós temos condições de vencer a Copa do Brasil, desde que nós se empenhamos 100% para isso. Nós se doamos mais de 100% para isso. Em todos os jogos, em todos os minutos, eu acho que esse é o nosso foco que nós temos que ter a partir de agora. Aqui, Hugo, Michael, Matheus Fernandes e Claudio Timão. O Corinthians acaba sofrendo muitos gols ali no primeiro terço, vamos dizer, de cada tempo, seja do primeiro ou do segundo tempo, né? O que você enxerga, por que se dá? Você acha que o Corinthians entra um pouquinho desligado, seja no primeiro ou no segundo tempo, defensivamente, principalmente? E Michael, você citou muito da questão de que o Corinthians ele consegue ter uma melhora muito grande em Copas, consegue jogar muito melhor em Copas do que no Campeonato Brasileiro. Você, como se você fosse olhando de fora agora, uma visão de cima. Por que você acha que isso acontece? O que se dá? Por que o Corinthians joga melhor na Copa ou do que no Campeonato Brasileiro? Assim, é uma questão anímica? O que acontece? Obrigado. Cara, eu acho que é uma conversa que a gente teve muito esse ano do porquê aconteceu isso com a nossa equipe. E é difícil eu falar porque eu sou um dos jogadores que mais me cobram para tentar cobrar os outros jogadores para que a gente consiga reverter essa situação. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e que todos sabem que precisamos de um elenco forte, de um elenco saudável, de um elenco que consiga jogar de 2 ou 3 jogos em sequência com poucos dias de recuperação. Eu acho que a nossa equipe conseguiu dar uma resposta muito boa para os meninos, porque se eles fossem mal, de repente a gente não teria soluções. Essa é a realidade. Eu acho que em Copa a nossa equipe sempre entrou muito focada, muito forte e com a equipe praticamente completa. Eu acho que o jogo do Atlético, do Palmeiras, a gente praticamente jogou completo com 1 ou 2 desfalques, o jogo do Atlético também com 1 ou 2 desfalques. Agora, jogos de brasileiro, a gente às vezes entrou com 5 ou 6 ou 7 desfalques. É muita gente. É muita gente para você suprir, é muita gente no elenco já curto, que a gente sabe. Graças a Deus, esses meninos, Dieguinho, Gui, André, outros tiveram oportunidade, mais minutos, como o Jock teve essa temporada, conseguiu dar uma resposta muito positiva, conseguiu ter uma regularidade boa para o menino, que é normal eles oscilarem, e eles conseguiram uma regularidade basicamente boa. Então, assim, eu acho que os jogos de Copa a gente conseguiu sempre entrar com menos desfalques. Não, mas desculpa, é uma realidade. O brasileiro você precisa ter um time mais montado, um time mais homogêneo para você conseguir alternar as peças, conseguir manter o seu nível de jogo sempre bom. E a nossa equipe não conseguiu fazer isso. A gente nem sempre conseguiu dar resposta, nem sempre conseguimos manter o nosso nível. E é o que eu falei, os jogos de Copa são jogos que a gente sabe que são dos detalhes, a gente sabe explorar bem
nossos pontos fortes, a gente sabe defender melhor, a gente consegue saber que esse jogo, o mínimo detalhe pode tirar a nossa classificação. E acho que, como eu falei durante a entrevista toda, é essa mentalidade que a gente tem que entrar no jogo do Cruzeiro. Sobre os gols que a gente acabou sofrendo nesses períodos ali de começo de primeiro e segundo tempo, sempre foi um assunto muito falado, né? Tanto que a gente começou a aumentar um pouco a nossa cobrança ali dentro do vestiário em relação a isso. E eu acho que é uma parte muito mais mental nossa, de saber virar a chave do intervalo para o segundo tempo ou do início do jogo, para que a gente possa melhorar nisso, né? Mas acredito que a gente não vai cometer esse erro agora, né? A gente está muito ligado, focado no que a gente precisa fazer, não precisa ser feito dentro do campo, mas até porque são detalhes que fazem toda a diferença. Em jogos como esse, como vai ser agora, pode buscar nossa classificação. Então, a gente sabe muito bem o que precisa fazer, a gente vai estar focado nos mínimos detalhes para que a gente possa entregar o nosso melhor dentro do campo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Michael. Michael valorizou durante a coletiva o fato dos dois times não terem sido vazados durante a Copa do Brasil, tanto Corinthians quanto Cruzeiro. Queria que o Hugo Souza falasse um pouco mais sobre esse dado e também sobre esse duelo contra o Cássio, duelo de goleiros que não tomaram gol na Copa do Brasil. Primeiramente, eu fico muito feliz de não sofrer gol na Copa do Brasil. Acho que isso foi não só por mim, né? Acho que isso é um trabalho conjunto. Se não for o Yuri e o Mendes lá na frente correndo, marcando para ajudar a gente teria tomado gol. E eu acho que é um trabalho conjunto, né? Porque toda a nossa linha defensiva, todo o nosso meio campo, todo o nosso ataque, todo mundo se empenhou muito para que a gente pudesse desempenhar da melhor forma, porque a gente sabe que jogo de Copa que tomou gol é muito difícil de você recuperar. E a gente entrar com essa mentalidade muito forte. E fico muito feliz de poder chegar a essa semifinal com esses dados. Mas como eu falei, não é um mérito só meu, é um mérito de todo mundo, porque todo mundo defende junto, porque é assim que a gente joga. E bom, falar do Cássio, eu não tive convívio com ele, mas todas as vezes que eu me encontrei com ele, meu contato com ele foi o melhor possível, sempre foi uma referência para mim na posição. E cara, eu estou num lugar que eu acho que vai ser dele durante a eternidade. Isso aí conquistou. E para mim, o maior da história do clube. Mas agora ele está do outro lado e a gente vai lutar pelo nosso, respeitando a história dele. E ele está lá provando por que ele fez tudo aqui, né? Com 36, 37 anos jogando em alto nível. É um cara que o Michael pode falar mais do que eu até de convívio, mas é um cara que eu admiro muito toda a carreira que ele tem, toda a trajetória que ele tem, a pessoa que ele é. Boa tarde, Michael. Gabriel Braga, identidade corintiana. Tem duas perguntas, uma para cada um. Primeiro para o Hugo. Chega o campeonato de mata-mata, a chance de uma disputa de pênaltis ela aumenta 100%. Você sempre foi muito elogiado por ser um goleiro pegador de pênaltis, inclusive foi convocado para a seleção brasileira com essa chancela do próprio treinador Carlo Ancelotti. Você está preparado para, caso precise decidir algum jogo de Copa do Brasil para o Corinthians em pênaltis e fazer isso? Agora para o Michael. Você citou várias vezes a Copa do Brasil de 2022 e a gente já viu entrevistas recentes de alguns jogadores que estavam naquela campanha, Renato Augusto, Gil, Fábio Santos, que era a última chance de títulos deles com a camisa do Corinthians. Eu sei que você já falou que não pensa nisso agora, mas passa isso dentro de você, mesmo que seja mínimo, que pode ser a última chance de conquistar um título com a camisa do Corinthians? Obrigado. Como eu falei, né? Quando me perguntaram sobre a renovação, eu falei que eu ficaria feliz se eu conseguisse permanecer, mas eu também sei que se eu for embora, eu gostaria de ir embora com o título. Eu acho que minha primeira passagem, quando eu vou embora em 18, eu vou embora com o título paulista. Eu acho que é um título muito marcante para mim. Mas o título de Copa do Brasil tem um peso muito grande, né? Acho que para a história do clube, eu acho que o clube tem 3 títulos de Copa do Brasil e eu gostaria muito de participar de uma 4ª. O clube tem 7 títulos de Campeonato Brasileiro, eu consegui participar de um. E eu acho que é uma história que fica muito, muito bonita para mim. É uma coisa que eu gostaria muito. É uma coisa que
que eu sei que todo mundo pensa. Eu acho que é uma coisa que a gente vai lutar bastante para conseguir. Cara, eu, na verdade, quando eu toco no assunto do pênalti, assim, eu falo uma coisa que quando eu falo, as pessoas não acreditam. Eu não gosto de pênalti. Eu acho que não, é um sofrimento que a gente não precisa passar, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo que eu não gosto, é um momento que eu me sinto frio, assim, que eu acho que acredito que a responsabilidade não é minha. Mas, estou preparado para tudo, na verdade. Para o jogo, o que eu puder ajudar a equipe ali dentro do jogo, eu quero fazer. Se tiver que acontecer a situação dos pênaltis, eu estou pronto também, eu quero ajudar da melhor forma. Eu sempre falei que eu nunca quis protagonismo, eu quero que o Yuri seja, que o Mendes seja, que o Galo seja, porque quando eles são protagonistas, o Mike também, aqui os caras fazem na boa, né? Então, tipo assim, eu prefiro mil vezes que eles sejam protagonistas, porque quando eles são protagonistas, eles mudam o resultado do jogo, eles fazem gols, eles dão assistência. Mas eu estou pronto para ajudar, né? Eu sempre falei isso, a minha função aqui é ajudar a equipe e quando precisar de mim, tá lá. Se for com pênalti, se for com defesa, se for dando passe, se for chutando para frente, se for picando alguém, a gente está aí junto e essa é a parada, entendeu? Eu estou aqui para ajudar. Boa tarde, Michael. Boa tarde, Hugo. João Neves, da Rede Oficial. O Corinthians, nessa temporada, em mata-matas no futebol brasileiro, se deu muito bem. Mas quando a gente volta para a Sul-Americana, para a Libertadores, já não teve o mesmo resultado. Qual é o Corinthians do mata-mata? É o Corinthians que das Libertadores acabou eliminado na pré? É o Corinthians da Copa do Brasil? O que o torcedor pode esperar desses dois jogos decisivos contra o Cruzeiro e quem sabe no final? Cara, para ser sincero, a gente não passa nem um pouco pela nossa cabeça esse resultado, assim, porque os resultados fazem parte do ano passado, né, que acabou. Foi lá no início do ano e a gente sabe que a gente poderia ter melhor. Só que agora o cenário é diferente, a gente tem uma chance de brigar com o título, a gente tem uma chance de entrar para a história do clube e a gente está muito preparado para isso. E com todo respeito, não uma sombra nem um pouco a gente ter esse passado recente. Porque a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe que está muito preparado e com a cabeça muito focada na taça. Foi o que o falou, acho que se a gente voltar nesse período de pré-Libertadores, a gente conseguiu ser campeão em cima do Palmeiras que chegou lá na final. Então acho que a gente não pode colocar esse foco nisso. Acho que a gente tem que pensar na Copa do Brasil como um campeonato que a gente conseguiu corresponder muito bem. Eu acho que a equipe que vai entrar contra o Cruzeiro é a equipe da Copa do Brasil, não da pré-Libertadores nem do campeão paulista. Acho que nós temos que dividir um pouco isso. Sabemos que somos o campeão, sabemos que perdemos a pré-Libertadores. Isso tudo é aprendizado para que a gente possa chegar contra o Cruzeiro e fazer um resultado bom, positivo, para que a gente consiga avançar, que esse é o nosso maior objetivo. Boa tarde, Michael, Leonardo do Casal Colina Podcast. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Fora do momento esportivo, o clube também atravessa um período de instabilidade política, que tem sido assunto diário dos torcedores, né? Gostaria de saber de vocês, de forma institucional, se vocês estão acompanhando esse cenário, né? E para vocês, jogadores, se isso interfere de alguma maneira no ambiente e no desempenho de vocês dentro de campo. E gostaria que vocês falassem do coração de vocês o que a fiel torcida pode esperar na quarta-feira, que vai estar lá em BH, os 3.200 corintianos que vão estar lá naquele bloquinho ali. Manda um recado para a fiel torcida que a gente pode acreditar em vocês e que vai ser diferente. Obrigado. Irmão, eu estou aqui há algum tempo já. Eu cheguei aqui quando eu tinha 9 anos. 12 anos, 2009. Pouco tempo. Eu cheguei aqui em 2009, fevereiro ou março de 2009. Já passei muita coisa aqui, muita coisa. Eu acho que, como eu falei, que pode ser o último título que eu posso ganhar com o Corinthians, é o mesmo sentimento que o Romero tem, é o mesmo sentimento que todo mundo tem, porque a gente não sabe quando vamos ter outra oportunidade. O ano que vem é um ano que a gente vai começar tudo do zero de novo, vai ter que iniciar o Paulista de novo, vai ter que iniciar, se Deus quiser, uma Libertadores de novo, vai ter que iniciar um Brasileiro de novo. Então a gente já está na semifinal da Copa do Brasil, já estamos na reta final dela. Nós precisamos focar 100% nisso. E eu sei que o torcedor acredita em nós. Nós sabemos que deixamos muito a desejar em alguns momentos do ano, muito. Nós sabemos disso. A questão política, eu acho que é uma questão muito delicada da gente entrar no meio. Nós jogadores não podemos falar sobre isso. Eu sei que nós temos a responsabilidade do clube, de representar o clube e de representar o torcedor.
Eu sei da nossa responsabilidade. E nós convivemos com isso diariamente. Nós sabemos disso. Só que eu acho que a parte política tem que ser da parte política. Eu acho que nós jogadores já temos muita responsabilidade de representar 35 milhões. Eu acho que nós temos que focar nisso. De entrar lá e toda a negatividade que a gente deixou, toda a má impressão que a gente deixou durante o ano, nós temos a oportunidade de mudar isso. Em 4 jogos. É chato falar isso? Mas é a verdade. Eu acho que o Campeonato Brasileiro foi um campeonato difícil para nós, porque o nosso torcedor tem que ter a consciência que foi difícil. Todo ano é difícil, o campeonato foi difícil para todo mundo. Tirando o Flamengo que foi campeão, todo mundo tem o mesmo sentimento, todo mundo passou por dificuldades, todo mundo teve oscilação e o Corinthians não foi diferente. A gente queria que não fosse assim. A gente queria brigar lá na parte de cima da tabela, queríamos brigar por título, por Libertadores, nós queríamos muito. Nós trabalhamos muito por isso. Dia e noite nós estávamos trabalhando por isso. Mas não conseguimos. A Copa do Brasil, sim, é um foco que a gente tem, é um foco que a gente pode alcançar. E a parte política não vai interferir. Eu acho que o campo é o campo. Nos interfere, sim, porque nós tivemos impeachment, nós tivemos transfer ban, isso interfere diretamente no nosso trabalho. Porque o transfer ban impede que o nosso time contratar, o impeachment impede que um presidente tenha uma relação mais próxima com a gente. Isso impede. Mas acho que o campo, principalmente agora, numa reta final, numa fase final de Copa do Brasil, uma semifinal, que nos aguardam uns jogos muito difíceis, eu acho que isso não cabe. Eu acho que a gente tem é campo. São 11 contra 11, a nossa comissão contra a comissão deles, o nosso banco contra o banco deles. Eu acho que é sim. A nossa torcida contra a torcida deles, no bom sentido, que estejam lá para torcer, que estejam lá para fazer uma grande festa e que a nossa torcida saia feliz desse confronto. Mas eu acho que o campo é o campo, a administração é a administração. Nesse momento, eu acho que tem que focar nisso. E o recado, na verdade, é um pouco do que a gente já falou aqui. Não vai faltar nada na nossa parte. Entrega, dedicação, vontade, isso aí não vai faltar de jeito nenhum. Porque a gente sabe que é o nosso sonho. Quando eu falo nosso, estou falando meu, do Michael, estou falando de vocês, estou falando dos 35 milhões de torcedores que estão esperando ansiosamente por esse momento. E a gente quer fazer disso uma realidade. Então, assim, o nosso coração, quando eu falo que a gente está focado nisso, é porque a gente coloca tudo. Nosso coração está nisso. A gente sabe que hoje, se perguntar para o Marcos, se a gente tiver que ficar aqui trancado no CT até a final, a gente vai ficar. E porque a gente quer ser campeão, porque a gente está muito focado nisso e o sentimento que a gente tem é de entrega total e fazer o nosso melhor para que a gente consiga realizar isso. E só para completar, quando a gente fala que vai ter entrega, não quer dizer que vai ser fácil. E a torcida sabe que não vai ser fácil. A gente sabe que vão ser jogos difíceis, muito difíceis. Mas nós temos que ter a confiança deles que nós somos capazes. E a gente acredita que é. Então, assim, a gente conseguir entender que às vezes a gente vai ter dificuldade no jogo, muita dificuldade, mas a gente sabe que a gente é capaz, a gente sabe que a gente consegue e a gente vai conseguir, se Deus quiser. Boa tarde, Henrique da Rádio Coringão. Hugo, eu queria saber de você, principalmente do setor defensivo, né? Se está havendo essa cobrança, porque, por exemplo, vocês falaram que o jogo da Libertadores não pode ser levado em conta, mas foi muito pelo primeiro jogo, né? Porque em casa vencemos por 2-0, mas o jogo da ida custou muito caro. E aí eu queria saber como está sendo essa cobrança entre vocês para esse jogo da ida não haver erros, né? Ser um jogo perfeito. E para o Michael, eu queria saber, assim, os meninos da base vêm ascendendo muito no Corinthians nos últimos tempos. E aí agora você fala muito de equilíbrio, né? Então, assim, é um jogo para os meninos entrarem para fazer a diferença, ou você acha, uma opinião pessoal sua, se é melhor a experiência falar mais alto nesses momentos, sabe? Obrigado. Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui e a gente tem conversado todos os dias sobre isso. A Copa do Brasil é um jogo totalmente diferente de todos os outros jogos e a gente sabe que qualquer detalhezinho pode mudar a história e a gente está pronto, preparado para todos esses detalhes. Acabou o treino, o Michael, e eu estava ouvindo, né, que ele tem mais do que eu ali da parte do campo e a gente discutindo, falando, dando opinião para a gente saber o que vai ser melhor para a gente dentro do campo, se a gente vai jogar assim, se a gente vai jogar assado, se a gente vai fazer isso, se a gente vai fazer aquilo. Tudo isso a gente tem feito todos os dias pensando no melhor da equipe, pensando que a gente vai entrar lá e fazer o nosso melhor, pensando na melhor forma da gente entrar dentro de campo para que a gente possa entregar o melhor possível
ali a gente está totalmente focado nisso. Mas sobre os meninos, eu tenho uma opinião, mas eu vou guardar para mim. Eu acho que essa opinião tem que ser do Dorival. O Dorival vai saber se é o momento ou não. Eu sei que eles estão preparados, eu sei que eles querem isso. Porque eu acho que é um momento da carreira que eles estão em ascensão, como você falou. E um jogo desse tamanho você muda a sua carreira. Eu já vivi isso, já tive a oportunidade de jogar no meu primeiro ano numa Libertadores, no segundo ou terceiro jogo, acho que eu aconteceu, se não me engano, em 2016 com o Tite. E naquele jogo eu fui bem, e eu sei que muito se passou da minha carreira pelo aquele jogo. E se você vai mal, eu acho que é um jogo que a torcida vai entender, porque ainda é menino, ainda vai conseguir, mas já fica uma marca para você. Agora, se você vai bem, acho que pode mudar bastante coisa. E esses meninos sabem isso. Agora, se é jogo para eles, eu acho que o Dorival vai saber o que é aquilo. Aqui, boa tarde. A Luca da TV da Brada Negro. Michael, pegando um gancho aí, você está falando dos garotos. Hoje nós somos líderes ali, e um filho do terrão. Como você tem conversado com eles para segurar essa ansiedade? Tipo, o lado do Pedrinho em 2020, a ansiedade acabou dando uma bicicleta que foi expulso no jogo da Libertadores. Então, como que você consegue, sendo esse líder hoje e um filho do terrão, conversar com eles para diminuir essa ansiedade pro jogo? E Hugo, como bem lembrado pelos colegas, cada um jogo vai para pênaltis, vai estar o caso do lado que dispensa nos comentários. Então, como que você estuda os batedores, mas como que um goleiro também consegue auxiliar os batedores do Corinthians para uma disputa contra o Cássio? Qual dica que um goleiro consegue dar? Eu acho que de pergunta por 10 anos. Cara, é difícil assim. Eu acho que o que eu posso falar é que treinar da melhor forma possível e bater com confiança. Fazer o que for treinado. Treinar, bata ali, treina isso. Chegando lá na hora do jogo, você vai fazer o que você treinou. Porque a qualidade do Cássio a gente sabe que é inegável, a gente todo mundo precisa discutir isso. E eu espero que não vá para pênalti. Eu espero que, se Deus quiser, a gente possa vencer os jogos e classificar. Mas se for, a gente está preparado, a gente vai se preparar da melhor forma possível. E, bom, acho que é isso. É chegar lá, fazer o que foi treinado, com convicção, porque eu acredito muito que se você fizer o que você acredita fielmente, se aquilo lhe der errado, a tua consciência vai estar mais tranquila do que você não fizer algo que você não está acostumado. Então, eu acho que é isso. Chegar lá, fazer o que está treinado. Eu, particularmente, eu estudo bastante pênaltis, eu tento adivinhar o que os caras vão fazer, não é fácil, mas a gente está preparado para qualquer ocasião. A questão dos meninos da ansiedade, eu estou ansioso. Dorival deve estar ansioso, que é o mais velho. Ansiedade acho que é diferente de sabedoria dentro do campo. Acho que você tem que ter a frieza de que. Não a frieza, porque é difícil também. Acho que o sangue vai estar quente, a gente vai estar pensando em vencer. Eu acho que. Mas é a sabedoria de que de repente entrar num lance perigoso pode prejudicar a equipe. Acho que tem a sabedoria de que dividir todas as bolas, mas dividir sendo leal, sendo honesto. Acho que você diminui muito os riscos de acontecer alguma expulsão. Eu acho que é o que você está falando sobre o Pedrinho foi a expulsão. Mas saber que a ansiedade, acho que quando perde isso, aquele frio da barriga, acho que a gente já está fazendo hora extra da bola, para jogar bola. Não tem como parar de jogar. Se eles estão começando, eles estão. Eu um pouquinho mais experiente estou, acho que todo mundo está, os mais experientes. Como eu falei, acho que até o Dorival que já passou tudo na carreira já deve estar também, então a gente tem que saber controlar bem. A ansiedade é difícil controlar, a gente tem que ter cabeça boa para fazer o melhor trabalho possível. Boa tarde, Hugo, Maicon, José Eduardo da Agência Ultimão. Primeiramente, o Corinthians acabou terminando o Campeonato Brasileiro na 13ª posição, ficando sem uma vaga ali para Libertadores ou disputar uma pré. E isso acaba pesando um pouco mais além da taça da Copa do Brasil, o sonho de disputar uma Libertadores em 2026. Então, como o elenco está lidando com isso, além do jogo em si contra o Cruzeiro e passar para a final, mas como que tem sido essa conversa? Você teve isso ontem, logo após a última rodada do Brasileiro. E, Maicon, como é ter o Dorival Júnior, um técnico que já mostrou, sabe, competir numa Copa do Brasil, já ganhou mais de uma vez. Então, como que é isso, ter o Dorival Júnior na beira do campo? Obrigado. Cara, eu acho que é muito importante. Eu acho que é um jogador que conseguiu ganhar 2 anos seguidos com 2 equipes diferentes.
tomara que ele consiga a terceira conosco. Eu acho que 24 ele não estava trabalhando, acho que ele estava na seleção. Estava na seleção. Então acho que quando ele estava disponível para os clubes, ele ganhou os 2 últimos. É muito importante, acho que é um cara que sabe jogar essa competição, já venceu ela, acho que 2 ou 3 vezes, acho que venceu 3 vezes, né? Então acho que tem experiência de sobra. Acho que isso conta muito nesse momento, acho que um treinador que já viveu todas as possibilidades de Copa do Brasil, já conseguiu reverter resultado, já conseguiu manter resultado, já conseguiu ganhar os pênaltis. Acho que isso é muito importante para nós jogadores, ter um técnico com esse peso nesse momento de Copa do Brasil, nessa fase de Copa do Brasil, nessa reta final, porque ele sabe que o jogador sempre quer vencer, todo mundo quer vencer, mas tem um diferencial que é conseguir vencer. E ele sabe como venceu, sabe como foi as fases, foi os momentos, e se Deus quiser ele possa vencer novamente com a gente. Eu acho que, na verdade, falando sobre a questão do como eu falei antes, já ficou, não adianta a gente aqui ficar falando sobre, já foi, já passou. É um outro cenário agora, é um outro contexto. E a gente está focado só nesse contexto. Eu acho que não traz. A gente não precisa colocar mais peso sobre o jogo que já é pesado, sobre uma semifinal desse tamanho, sobre o contexto que é gigante, que vai entrar para a história. E a gente não precisa colocar mais peso sobre isso, é só desfrutar disso. Eu, particularmente, eu tenho certeza que o Michael e todos os jogadores, a gente está ansioso porque a gente quer logo desfrutar desse momento, que para a gente que é jogador de jogar em jogos desse tamanho é gratificante. Eu tenho que agradecer a Deus todo dia de poder estar ali no campo, podendo participar de um jogo como aquele. Eu acho que é isso, falta totalmente isso aí. Primeiramente para o Michael, você que vive no clube praticamente desde pequeno, como você citou, é corintiano, tem a possível saída sua no final da temporada. Como você está conseguindo lidar com todos esses momentos e principalmente numa temporada onde você foi muito utilizado, principalmente pelo Dorival Júnior, acredito, desde o momento que você chegou, foi a temporada que você conseguiu mais ter sequência dentro de campo. Então, para você, como está sendo esses momentos finais de 2025, sabendo que existe a possibilidade da saída, mas com a concretização do título da Copa do Brasil, quem sabe até colocar você numa prateleira de ídolos, por já ter ganhado o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, marcando o gol do título no Allianz Parque, e para o Hugo, a possibilidade do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil consegue firmar a sua vaga na Copa do Mundo do ano que vem, com o Carlos Ancelotti? Obrigado. Cara, ajuda, né? Irmão, acho que é difícil, a concorrência da gigantesca. É difícil, cara. Os caras são muito bons. A gente está falando de grandes goleiros, a gente está falando de goleiros multicampeões, a gente está falando de caras que têm uma qualidade de seleção já há muito tempo e outros que estão surgindo agora, que têm uma qualidade muito grande. Mas eu acredito que um título como esse te credencia a ser visto de uma outra forma, né? Quando você, porque acho que uma verdade aqui, todo mundo sabe, ganhar no Flamengo é um pouco mais, pelo amor de Deus, não estou aqui diminuindo isso, né? Até porque o feito dos caras tem que parabenizar. Assim, tem um elenco maior, tem um elenco mais qualificado, tem um elenco mais estruturado. Agora, quando você tem a possibilidade de ganhar aqui, com tudo que aconteceu durante o ano, com tudo que a gente passou durante o ano, com todo o contexto que a gente viveu diariamente aqui, e a gente, se Deus quiser, credenciar nesse título aí, eu acho que a gente vai tentar fazer uma missão, porque, assim, é diferente, né? Porque você se credencia a coisas grandes, né? Porque você tem casca por ter passado por todo um período de um processo doloroso e fazer com que esse processo doloroso se torne uma alegria no final. Então isso é de se louvar. Confirmar, eu acho que não confirma nada. A confirmação de uma convocação, algo assim, não tem. Isso é um trabalho que eu tenho que fazer todos os dias, lutando por esse sonho, brigando por esse sonho que, graças a Deus, hoje eu vejo de uma forma muito palpável e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Há um ano e meio atrás eu estava desempregado, essa é a verdade, eu podendo estar sonhando com a Copa do Mundo, eu só tenho a agradecer. E é uma luta que eu tenho que lutar todo dia, é um leão que eu tenho que matar todo
Cara, sobre o título, acho que me veio muito à memória quando o Carrilha chegou. Acho que uma das primeiras conversas que eu tive com ele, ele perguntou como que era vencer aqui. E eu falei, cara, vencer aqui é uma coisa diferente de tudo que eu já vi. Eu acho que o que o torcedor corintiano faz é diferente, eu preciso falar, mas acho que a forma que ele vivencia o título, acho que é marcante para o jogador. Acho que eu já falei muitas vezes lá dentro isso, principalmente no Paulista, porque o cara ganhou o Paulista, você vê como é acontecer. E acho que é o que eu tento passar hoje com a Copa do Brasil. Acho que o Corinthians faz muito tempo, acho que o último foi em 2017, se não me engano, um título nacional. O Corinthians, o tamanho do time, pode ficar tanto tempo sem ganhar e a gente sabe dessa responsabilidade. Acho que é uma coisa que pesa muito para nós. Mesmo que nem todos viveram todos esses anos aqui, mas é um peso que a gente está carregando hoje. Nós vestimos a camisa do Corinthians e junto com isso vem toda a história dele. Eu acho que a gente tem que ter frieza nesse momento. E como eu falei, cara, o título da Copa do Brasil acho que é o meu maior sonho. É um momento que eu nunca pensei em ser ídolo, também não gosto de entrar nessa discussão, porque eu acho que é uma coisa, cara, pra mim são poucos jogadores que atingiram esse nível, que conseguiram conquistar muitas coisas importantes pelo clube, sabe? Mas acho que você tem da base, viver o que eu vivi e fechar um ciclo, pode ser dizer assim, pode acabar com 5 títulos. Acho que é uma coisa que pelo menos eu vou ter o respeito do torcedor, que é sempre por isso. Não quis ser ídolo, eu só quis ser respeitado pelo meu trabalho. Eu acho que com 5 títulos, não que com 4 no brasileiro, 13 paulistas, não, na verdade, que uma Copa do Brasil vai ter um peso muito maior na história. Eu acho que é o meu maior sonho, como eu falei. Tudo que eu já vivi no futebol, esse é o meu maior sonho. E o que você falou, como que eu consigo trabalhar minha cabeça? Eu aprendi com as minhas lesões a viver dia após dia. Então eu preciso viver assim. Preciso pensar no Cruzeiro quarta-feira. Preciso pensar depois do Cruzeiro no domingo. E se Deus quiser a gente vai ser isso. Mas acho que meu foco é totalmente nisso. Eu gostaria de saber se eu vou ficar ou não. A minha família gostaria de saber. Acho que todo mundo gostaria de saber. Mas eu não consigo, nesse momento, responder isso. E eu gostaria muito de saber, porque acho que o jogador é muito importante saber o que vai ser o ano que vem. Nós já estamos em dezembro e eu não sei o que vai acontecer. Mas eu aprendi a viver assim, aprendi a focar primeiro na segunda, depois na terça e quarta-feira a gente também é importante. Boa tarde, Michael. Boa tarde, Hugo, aqui atrás é Eric Magalhães, do Invasão 910. Hugo, eu queria saber, eu sei que o foco hoje é Copa do Brasil 100%, mas eu queria saber individualmente como que você está lidando com a possibilidade de disputar a Copa do Mundo. Uma questão pessoal mesmo, como você está dormindo direito, está comendo direito, é algo muito grande isso. E para o Michael eu queria saber, muitos meninos da base subindo agora, e você passou por tudo aqui dentro. Você passou por momentos bons dentro e fora de campo. Como que esses meninos são blindados por você, com tanta experiência, principalmente na questão extra-campo? E como que tem sido a questão de blindagem do elenco também com o Fabinho Soldado? Para blindar o elenco e disputar essa semifinal da Copa do Brasil que pode colocar o Corinthians em outro patamar no ano de 2025. Obrigado. Cara, sobre os meninos, a minha maior preocupação, o que eu tento falar deles é o extra-campo. Acho que são meninos bem concentrados, são meninos com cabeça boa que trabalham diariamente, mas o extra-campo acho que foge um pouquinho do nosso controle. Então eu tento passar para eles tranquilidade, para saber lidar com todo esse holoforte que o Corinthians dá. O Corinthians abre muitas possibilidades, muitas portas, e a gente tem que ter sabedoria para vivenciar cada uma delas. E me desculpa, outra pergunta. O Fabinho. O Fabinho é um cara muito importante para o nosso elenco, eu já falei em algumas entrevistas, é um cara que tenta nos dar tranquilidade em meio a um ano bem turbulento que a gente teve, e não é novidade para ninguém. Eu acho que o Fabinho foi um cara importante para nos dar esse suporte. A gente tenta, da nossa parte jogador, falar jogador com jogador, mas o Fabinho é uma figura de dirigente, né? Um cara executivo que dá uma responsabilidade maior quando ele fala. E a gente tem que ter a sabedoria que ele é um cara experiente e nos blindou em momentos importantes. Acho que a gente teve muita tranquilidade para trabalhar em momentos que o clube todo estava uma pressão, vamos dizer assim, bem grande. E a gente sabe que tudo estoura aqui no futebol. Acho que o clube vive o futebol e a gente tem que ter a sabedoria que se o futebol a gente consegue dar o resultado, o clube mesmo que na situação que viveu esse ano a gente consegue viver, a gente consegue ter a sequência do clube. Quando a gente não consegue dar o resultado aqui e o clube
passar pelo que passou esse ano, a gente sabe que o clube carrega muito mais pressão, é muito mais pesado. E o Fabinho teve uma grande parcela nisso que conseguiu nos dar uma tranquilidade para a gente conseguir trabalhar. Cara, se eu voltar a pergunta se todo mundo direito, agora mais ainda, né? Porque para chegar lá tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que... Então, assim, eu sendo muito sincero, Copa do Mundo é um sonho que eu acho que todo jogador de futebol, todo mundo que pensa em jogar bola, todo mundo que inicia uma trajetória no futebol, pensa, né? Caraca, imagina um dia eu lá. E eu penso nisso todos os dias. Eu já sonhava com a seleção lá atrás, já sonhava com a seleção desde garoto. E hoje eu poder estar vivenciando isso, eu poder estar vivendo de verdade esse momento. E eu espero que não seja só um momento, eu espero que seja uma rotina. Eu sempre falei isso. Eu dou graças a Deus na minha vida porque eu sonhei coisas que eu vivo hoje. E eu quero que a seleção seja isso, que seja um sonho que vire rotina. Sabe? Eu tive a oportunidade de ser convocado 4 vezes agora com o Mr. Ancelotti, uma felicidade muito grande. E eu sei que a concorrência é muito alta e vou trabalhar muito, dedicar muito. E eu sei que o Corinthians deve ter uma parte muito grande nisso, porque talvez se eu fizesse o que eu fiz aqui no Corinthians, em outro clube, eu não estaria na seleção. A relevância desse clube é absurda, o tamanho aqui é absurdo e eu sou muito feliz, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me permitido viver. E se Ele me permitir viver esse sonho, é um sonho que não é só meu, é um sonho meu, da minha família, dos meus amigos, da minha futura esposa, do meu time que me ajudam todos os dias. E eu tenho certeza que se eu estiver lá, eles vão estar muito felizes comigo. E é um sonho de muita gente. E é um sonho, talvez, de todos os corintianos que vão se sentir representados lá. E eu vou lutar muito para conseguir isso. Obrigado, Hugo. Obrigado, Michael. Boa tarde.